Capítulo 14. Escola da Vida. A arte de viver, preparando para si um futuro melhor. Erros e dores nos ensinam muitas coisas. Agora que chegamos à compreensão da lei de Deus, vamos procurar ver, antes de enfrentar outros assuntos, o fruto do estudo que estamos desenvolvendo. Temos diante dos olhos um quadro geral bastante claro no que diz respeito à nossa conduta, com suas razões e consequências. Já sabemos que Deus é o ponto final das nossas vidas. Sabemos que o caminho para atingir esse ponto final é a evolução, ou seja, a subida para Deus. Sabemos que vivemos para isso e que a evolução realiza-se da matéria ao espírito, sendo nós mesmos os construtores desse caminho. Sabemos que as normas de conduta que se encontram vigorando na Terra, ditadas pela moral e pelas religiões, representam as regras necessárias para executar esse trabalho de subida e reconstrução. Quem tiver compreendido o que explicamos, pode agora viver orientado no seio do funcionamento orgânico do universo. Não viajará mais ao acaso nas trevas, mas terá nas mãos a bússola cuja agulha irá lhe indicar o polo magnético em relação ao qual terá de se orientar. E não há quem não perceba como é mais vantajoso viajar orientado no grande mar da vida, em vez de andar perdido ao sabor das ondas. Isso é tanto mais conveniente pelo fato de que a função das normas de boa conduta, ditadas pela moral e pelas religiões, é precisamente evitar que cometamos erros, excessos e desvios que causam a dor. Podemos agora chegar a compreender quão grande é o valor dessas regras, pelo fato de que elas cumprem a tarefa de nos ensinar o método para corrigir nosso caminho anterior errado, mostrando-nos o caminho correto, impedindo-nos de semear novos sofrimentos para o futuro e nos permitindo, assim, anular a dor que surge ou poderá surgir em nosso destino. Essas regras podem representar o remédio amargo, mas que é bom engolir porque nos cura a doença. Temos falado de fatalidade do destino. Veremos aqui como ele está em nossas mãos e como temos a possibilidade de endireitá-lo e dirigi-lo para onde quisermos. Se adotarmos um bom comportamento e se não cometermos mais erros violando a lei, veremos que está ao nosso alcance criar para nós destinos sempre menos duros, porque estarão menos carregados de erros a corrigir e culpas a expiar. Eis aqui a conclusão otimista que eu desejaria que não fosse esquecida por ninguém. Está em nossas mãos o poder de criar a nossa felicidade. Esta convicção representa o fruto de nossa conversa, fruto que entrego aos meus amigos para seu próprio bem. Não há dúvida que um evangelho verdadeiramente vivido realizaria a mais benéfica revolução do mundo, porque renovando a nossa maneira de conceber a vida, iria reformá-la de alto a baixo. Mas isso é um problema coletivo. Infelizmente, cada um fica esperando que seja o próximo o primeiro a se movimentar no duro caminho da renovação. Aqui nestas conversas, falamos do esforço individual, pelo qual cada um, de maneira independente da conduta dos outros, pode plasmar para si, à vontade, o destino que quiser. Já dissemos que o problema da salvação é problema absolutamente individual, independente da vontade dos vizinhos. Quando alguém cai no seio de um karma coletivo, é porque fez por merecê-lo. Esta conclusão é um convite para que cada um comece a viver esses princípios para a sua própria vantagem. Não tem importância as formas em que quisermos realizá-los. É possível ter boa conduta e ser justo em todas as religiões. O que importa é a substância, que
que é precisamente ser justo. Quando Deus julga os seres, não leva em conta se pertencem a esta ou aquela religião, mas sim se foram justos por terem vivido a sua lei. Não estamos falando em favor de grupo particular algum, mas unicamente em favor de Deus, que está acima de todos. O nosso grande inimigo é o mal, gerador de sofrimento. Aqui estamos explicando a arte de vencer o mal, porque só assim se pode destruir a dor. Agora podemos compreender a mecânica dessa arte. Ela nos garante que, não cometendo mais erros, a dor pode ser evitada e a felicidade atingida. Esta arte de saber viver com conhecimento representa uma verdadeira ciência que a humanidade mais evoluída do futuro vai descobrir e aplicar. A maioria vê somente os efeitos imediatos e não olha à distância. Por isso, não acredita que seja possível atingir esses resultados. Mas o fato de tudo isso não se realizar em apenas um dia não destrói a possibilidade de alcançá-lo e a alegria que nos pode dar esta grande esperança de uma salvação final, que Deus nos oferece e nos ajuda a conquistá-la, procurando até impô-la a nós por todos os meios. Estamos subjugados pelas garras do sofrimento no fundo de um abismo, mas um raio de luz desce do céu e nos diz a cada um de nós que sofre, abre aspas, coragem, tu tens o direito à felicidade. Este ardente anseio que está aninhado em teu coração não é para terminar num engano, mas sim para ser satisfeito. Estás ainda preso ao teu passado, mas andando pela vida afora, irás cada dia mais superando esse passado, que se afastará paulatinamente de ti, desaparecendo com ele o inferno dos seres inferiores, enquanto sempre mais se aproximará o paraíso dos seres superiores. Estás mergulhado na dura luta pela vida. Mas a verdade é que a luta e o sofrimento ensinam muitas coisas e desenvolvem a inteligência. E com a inteligência aprimorada, torna-se cada vez mais compreensível a presença da lei e a vantagem de se obedecer a ela, coordenando-se em sua ordem. Fecha aspas. Muitos males acontecem ao homem por falta de entendimento. Mas quem sofre é levado a pensar por que razão está sofrendo. E pela experiência que se vai adquirindo, aprende-se a cometer sempre menos erros. É verdade que o mal sobrevém, mas ao sobrevir, ele cumpre a sua tarefa de desenvolver a inteligência necessária para se transformar em bem. Ao mesmo tempo, a criatura descobre os caminhos que a levam à felicidade. Quando o homem faz o mal, o faz por ignorância, pensando que prejudicando seu próximo pode se beneficiar, sem saber que, pelo contrário, só consegue prejudicar a si mesmo. Por isso é um dever esclarecer os mistérios, iluminar as mentes e orientar o próximo. Ficar na ignorância significa permanecer nos níveis mais baixos da vida, cheios de erros, ferocidades e sofrimentos. Alegar que é impossível saber significa nos abandonarmos à preguiça de não querer usar os meios da inteligência que Deus nos deu para subirmos o monte da evolução, no topo do qual Ele nos espera. Deixar de abrir os olhos para ver e fazer pesquisas em busca de compreender e se instruir é parar inerte perante o mistério, sem desejar e procurar descerrar as portas fechadas do desconhecido. Tudo isto significa não querer conquistar uma vida melhor, mais próxima de Deus. Dizer, como muitos o fazem, que os grandes problemas do ser não são solúveis, significa querer aceitar para sempre uma condição de inferioridade dolorosa, cheia de males e perigos. O fato de não se ter interesse nesses problemas
significa declarar o fracasso da inteligência e renunciar ao progresso, perdendo toda a esperança de salvação. O que acontece então? São muitos a buscarem somente a vantagem imediata, a satisfação efêmera, sem se importar com o que acontece depois. Poucos sabem alguma coisa a respeito desses problemas com a necessária certeza. Só consideram positivo o que podem agarrar com as mãos. Isto é o que se acredita ser a única e verdadeira realidade, aquela da vida prática, na qual o mundo crê, rindo-se dos sonhadores de realidades mais longínquas, que escapam à maioria por estarem situadas além do alcance limitado de seus olhos míopes. Porém, estas outras realidades existem, sendo que amanhã teremos de evoluir e chegar até lá. Então, nada teremos feito para enfrentá-las. Ignorar as últimas finalidades da vida significa ignorar nossa própria vida no futuro, que, embora longínquo, não pode um dia deixar de se tornar presente. O que poderá acontecer conosco se nada tivermos feito para prepará-lo? Assim, muitos furtam porque não veem que depois, mais cedo ou mais tarde, tem de acabar na cadeia. Abusam dos gozos materiais porque não veem que depois chega a doença. Esmagam o próximo porque não pensam que este acabará se rebelando e se vingando, e assim por diante. A leviandade e a imprevidência não nos podem levar senão ao erro, que depois é necessário pagar. O desenvolvimento e o esforço da inteligência criam as civilizações. Hoje mesmo, vemos o que tem produzido a ciência e como, a fim de viver nas novas condições de vida criadas por ela, é necessário, para dirigir as máquinas modernas, muito de inteligência e nada de ferocidade. Este é o primeiro passo para a espiritualização consciente. O problema é nos civilizarmos. Costuma-se insistir muito hoje na solução dos problemas sociais. Mas a solução para estes problemas não é apenas uma questão coletiva, mas sim a soma das soluções dos problemas individuais. Se quisermos progredir, é necessário começar, antes de tudo, a tomar esta direção, cada um por sua conta, sendo que a vantagem virá primeiro para quem se colocar primeiro nesse caminho. Procuremos conquistar nós mesmos as virtudes, em vez de exigi-las do próximo. Tudo está sempre regido pela justiça de Deus. Assim, se caímos vítimas dos outros, não somos na realidade vítimas deles, mas sim unicamente de nós mesmos, dado que o merecemos. Os outros nada mais são senão instrumentos de Deus, que os utilizou para cumprir sua justiça. Já explicamos que a dor somente pode nos atingir quando tivermos aberto as portas para ela poder entrar. Ninguém pode lançar o peso do seu destino sobre nós, assim como nós não podemos lançar o peso do nosso destino sobre os outros. Se assim fosse, não haveria justiça. Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar sua própria honestidade. Não é pregando e exigindo virtude dos outros que poderemos chegar a extinguir nossos defeitos e deixar de pagar pelas nossas culpas. Cada um está sozinho perante Deus e sozinho tem de prestar contas dos seus atos, conforme as responsabilidades que lhe cabem. Podemos ficar tranquilos, pois ninguém pode nos fazer mal algum que já não esteja dentro de nós e não seja por nós bem merecido por termos sido os primeiros a querer realizá-lo. Cada um é julgado conforme suas obras e não conforme as dos outros. Tudo na lei de Deus é sempre justiça, e não há má vontade e prepotência humana que possam se impor à lei. O que reina soberano, apesar das aparências do momento, é sempre a justiça. O que vale e resolve
é a nossa posição perante Deus. Julgue o mundo como quiser, porque em todos os casos ninguém pode fazer nada mais senão a vontade de Deus. É assim que vamos errando, mas justamente com isso aprendemos sempre mais. O que parece ser um mal é ao mesmo tempo um remédio que nos leva para o bem, porque o erro, excitando a reação da lei, nos ensina a não errar mais. Assim, pelo muito julgar e agir de maneira errada, aprendemos a julgar e agir de maneira certa. Então, os julgamentos, que deveriam ser o resultado da compreensão, mas são feitos sem ela, acabam por nos levar à compreensão. A lei é uma regra de vida estabelecida por Deus. O homem é um menino que tem de aprender. E quando um menino precisa aprender a andar, nós não fazemos para ele um curso sobre a arte de andar, mas simplesmente o deixamos experimentar e cair, porque sabemos que só à força de muitas quedas ele pode aprender a não cair mais. O homem não precisa de aulas teóricas, mas sim de um conhecimento pessoal, atingido com o seu esforço, fruto da sua experiência direta. A escola é automática, constituindo o natural conteúdo da vida. Desenvolve-se assim a inteligência necessária para compreender qual é a regra que rege os nossos movimentos, avaliando o prejuízo de não a observar e a vantagem de segui-la. Assim, a escola da vida nos ensina a conhecer a lei. Uma escola é lugar para se estudar e aprender, e não para se ficar sempre nela. Acabado o curso, os estudantes a deixam. O mesmo acontece com a experimentação terrena. Uma vez conquistado o conhecimento, os meios terrenos que foram usados para esse escopo são abandonados como material de refúgio, enquanto levamos conosco a sabedoria armazenada, para utilizá-la e gozar seus frutos em ambientes superiores. Pode-se ver assim o quanto seja útil viver e também, se tivermos errado, sofrer. Quando o mundo tiver sofrido bastante os danos que derivam da insistência de se apoiar só na força e na astúcia, então evitará isso e procurará se organizar numa forma de vida feita de trabalho pacífico e fraternal. Os sofrimentos não são inúteis, pois através deles o homem toma conhecimento e vê como custa caro ser mau, e assim, para não voltar a sofrer as consequências, aprende a não cometer mais erros. As guerras não são propriamente inúteis, porque, pelo fato de padecer duramente com as destruições a que elas conduzem, o homem vai aprender a não mais fazer guerras. O uso da força não é inútil, porque quem a pratica acaba, mais cedo ou mais tarde, esmagado por ela mesma, e então aprende a não mais usá-la. As astúcias humanas não são inúteis, porque o homem, empregando-as, terá depois de ficar sabendo quão duras são as consequências de ter procurado se furtar à justiça de Deus, prejudicando os outros com o engano, e terminará por compreender a loucura da mentira na exploração do próximo e o dano que ela representa para quem a usa. Os atritos das rivalidades e as competições humanas na luta pela vida não são inúteis, porque nos levam a conhecer uns aos outros, a fim de realizarmos a construção daquela grande obra de engenharia biológica que será o organismo da sociedade humana no futuro. Refletindo como um eco, a lei nos devolve o que quisermos lhe enviar. Se quisermos viver na ordem e na harmonia, ela nos receberá num abraço de paz e felicidade. Mas o homem ainda terá de andar muito pelo caminho da experimentação, até que com o seu esforço faça nascer a nova raça do porvir, a raça de homens honestos e inteligentes, que conhecem a lei e obedecem a Deus. Final do capítulo 14.